O segundo são os monopólios criados pelo governo. Em muitos casos, os monopólios surgem porque o governo concede a uma só pessoa ou empresa o direito exclusivo de vender algum bem ou serviço. Às vezes, o monopólio decorre da influência política de quem deseja ser monopolista. Então, isso pode acontecer. Antes, os reis, por exemplo, concediam licenças exclusivas de comércio a seus amigos e aliados. Em outros casos, o governo concede um monopólio porque isso é visto como interesse público. Então, os monopólios criados por governo são concedidos pelo governo. Então, tem a bênção do Estado para a manutenção daquele monopólio. E, consequentemente, o Estado, ele monitora, ele regula, ele supervisiona esse monopólio. E aí eles podem surgir por duas características, ou seja, a característica da natureza política, ou seja, um jogo de interesses, de lobby, que pode fazer com que um determinado monopólio surja, e você tem aqueles monopólios que naturalmente eles são criados porque eles de maneira única vão ter um benefício muito maior à sociedade do que se o mercado não tiver essa regulamentação. As leis de patente e direitos autorais são dois exemplos importantes. Então, aqui mais uma vez, um monopólio criado pelo governo, legislado pelo governo e supervisionado pelo governo. Então, as patentes, né, de criações, de invenções, e os direitos autorais, que são muitas vezes ligados à criação intelectual. Quando uma companhia farmacêutica descobre um novo medicamento, pode requerer do governo uma patente, que é o caso agora que a gente está vendo no caso da Covid. Você cria uma vacina, você solicita uma patente e você teria direito de explorar aquela patente por um determinado período de tempo. Se o governo considerar que o medicamento é realmente original, a patente é aprovada, o que confere à empresa o direito exclusivo de fabricação e venda do produto por 20 anos. De maneira similar, quando um autor termina de escrever um romance pode requerer o direito autoral sobre ele. Então, o direito autoral é uma garantia do governo de que ninguém poderá imprimir e vender o livro sem a permissão do autor. O direito autoral faz do romancista um monopólio sobre a venda de seu livro. Então, se eu crio um livro, uma música, um projeto de engenharia, um sistema de ideias, de gestão, se eu invento um remédio, se eu invento um software, se eu invento um hardware, se eu invento qualquer coisa que me permita ter patente, consequentemente, eu vou fazer com que o governo vai fazer com que esse criador ele tenha o direito de ser o monopolista sobre aquela criação. Então, aquela criação, aquele produto, daquela maneira, daquela forma, só vai poder ser vendida por aquele detentor do direito autoral ou da patente. Por exemplo, música também, né? Filme. Então, a indústria criativa, ela é uma indústria que opera sobre um regime de monopólio, porque o criador tem a patente, tem o direito de auferir resultados exclusivos sobre a sua criação. Portanto, é fácil perceber os efeitos das leis de patente e de direitos autorais. Como essas leis concedem monopólio a um produtor, levam a preços mais elevados do que os que ocorreriam se houvesse competição. Mas, ao permitirem que esses produtores monopolistas cobrem preços mais altos e obtenham lucros maiores, então, ao permitirem que os produtores cobrem preços mais altos e obtenham lucros maiores, as leis também encorajam alguns comportamentos desejáveis. Permite-se, por exemplo, que as companhias farmacêuticas monopolizem os medicamentos, veja, como se trata de um bem de interesse público, então você permite a patente ao laboratório, ela vai explorar o monopólio desse medicamento porque ela teve, para que isso continue incentivando ela a fazer a pesquisa, então permite-se que as companhias farmacêuticas monopolizem os medicamentos que descobrem com o objetivo de incentivar a pesquisa. Permite-se que os autores as vendas de seu livro para incentivá-las a escrever mais e melhores livros. Então, você tem aí os resultados. Mas veja, no caso do medicamento,
ainda que você permita à indústria farmacêutica em qualquer lugar do mundo ter o direito da patente, ter o direito de explorar os resultados das suas pesquisas, mas o Estado também monitora, por exemplo, o preço que é cobrado para que isso não gere um problema social gravíssimo. Então, um laboratório, é claro que ele vai operar com um preço acima do custo marginal para ter um sobrelucro para continuar financiando as suas pesquisas. Mas esse lucro, mais uma vez, não vai ser exorbitante, o que, consequentemente, como se trata de um produto sensível ao interesse da sociedade, a sociedade, o Estado, portanto, o governo, ele vai fazer o controle desse preço por uma série de outras regulações. Isso em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Assim, as leis que regem patentes e direitos autorais trazem, claro, benefícios e custos. Os benefícios representam um incentivo maior à atividade criativa e são compensados. Claro, o criador tem direito de ter um lucro exclusivo sobre a sua criação, em certa medida, pelos custos de formação do preços monopolistas, que examinaremos em mais detalhes adiante. Então, os benefícios representam um incentivo maior à atividade criativa e são compensados em certa medida pelos custos de formação, como a gente já viu, preços superiores ao custo marginal. Portanto, aqui não é um preço um preço enfim, aqui você não é tomador de preço, aqui você é formador de preço. Portanto, você tem a característica de um preço capitalista. Ok? Pois bem. Vamos aqui então